Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma animação para vocês. Eu falo estou falando um pouco sobre animação aqui, mas resolvi trazer essa animação. Não é um vídeo muito grande, mas é um vídeo que com certeza vai ajudar bastante você. Nós vamos fazer exatamente essa animação aqui. Então, não sai daí, roda a vinheta. Show de bola, galerinha! Então, antes de mais nada, antes de a gente começar, né, o nosso vídeo, eu quero falar para vocês que a gente tá com o Dart Week de data marcada. Não sei se você viu, se você me acompanha nas redes sociais. Se você não me acompanha no Instagram, você tá perdendo muito conteúdo. Então, ó, segue lá no Instagram, que com certeza você vai gostar bastante. E a gente tá com as inscrições pro Dart Week abertas, tá? Vai acontecer do dia 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Então, não perde tempo, vai lá se cadastrar. Lembra que é um evento gratuito, online, que a gente escreve muito código, tá bom? Mas você precisa se cadastrar. Então aqui embaixo na descrição tem o link para você se cadastrar. Corre lá e se cadastra, beleza? Então vamos lá, galera. Então vamos fazer essa animação, né? Uma animação bem interessante e bem legal pra gente construir, pra você ter nos seus apps e tudo mais. Eu sei que tem um package que faz isso. Eu procurando depois, eu acabei baixando um package que faz isso, mas resolvi trazer como fazer isso por meio do próprio Flutter, sem você precisar de um package externo, tá bom? Que é a virada de cartão muito comum em alguns apps, né? Quando você vai cadastrar o seu cartão, a gente percebe que ele faz uma animaçãozinha, até bem interessante essa animaçãozinha, então por isso que eu quero mostrar aqui pra vocês, beleza? Então, bora lá, galerinha. Primeira coisa que a gente vai fazer é que vamos criar o nosso projeto, então Flutter create -- project name, vou renomear aqui para facilitar, né? Flutter virando cartão, ok? BR-cons, vamos criar o nosso projeto somente para Android, tá bom? Então, Flutter virando cartão, vai ser o nome do projeto, plataforma Android, br.academia do Flutter, com Academia do Flutter, Flutter virando cartão, beleza? Então, vamos criar esse projetinho aqui. Projeto criado, vamos entrar na pasta, Flutter virando cartão, e abrir o nosso Visual Studio Code. Pronto, nosso projeto aqui. Vou startar esse projeto, só para a gente já ter ele startado quando a gente vai fazendo, conforme a gente vai fazendo as nossas alterações, né? Deixa eu só conectar ele, achar meu device físico aqui. Achou o device, vamos rodar. Tá? Para quem me pergunta, eu uso só o meu device físico, tá? Eu não uso para programação com Android, eu não uso o emulador. O emulador que vem no Android, né, do ADB, é muito pesado e para gravar e para o meu dia a dia mesmo, que eu rodo muita coisa na minha máquina, eu não utilizo o emulador, tá bom? Eu sempre utilizo o meu device físico e eu utilizo o Visor, né, para trazer ele aqui, ó, para o meu computador e ter todo o acesso. Certo? Então, para quem me pergunta muito aí o que eu utilizo, eu acabo utilizando sempre o meu device físico, ok? Então, deixa ele startar aqui pra gente. Legal, nosso projeto startado, pronto para a gente começar a construir o nosso código, tá bom? Então, nós não vamos utilizar nenhuma lib externa, vamos utilizar 100% do Flutter, tá bom? Então, vamos criar aqui o nosso primeiro widget, né? Que vai se chamar card widget.dart. fu. Vamos criar ele vai ser a base da nossa animação, ele que vai controlar toda a nossa animação, então ele vai ser um stateful widget, ok? Não vou entrar em detalhes aqui do stateful por enquanto, tá bom? Vamos apenas deixar ele aqui e vamos adicionar o nosso main.dart, ou remover todos os comentários aqui, remove all comments, beleza? E aí agora no nosso material app eu vou colocar o nosso card widget, ok? Pronto. Esse carinha aqui vai ser o suficiente, vou arrancar todo o restante aqui. Vamos deixar o nosso código mais limpo possível, ok? Legal. Com esse cara aqui, agora no nosso card widget, nós vamos criar dois widgets, tá? Vão ser a frente do nosso cartão e a traseira do nosso cartão, tá bom? Então vamos criar primeiro a nossa frente do nosso cartão. Então o nosso primeiro elemento que a gente precisa criar é o card. Credit Card for Front. Vou colocar ele aqui como Credit Card Front.dart. Dedo gordo. Front.dart. fu.str. Ok?
Vamos criar esse primeiro cara aqui. Esse cara, a princípio, vai ser só o nosso layout, tá bom? Então a gente não precisa de um estado dentro dele, nem nada. Lógico, quando você for construir o seu, que vai ter lá pro cara digital ou qualquer coisa do tipo, aí você cria em cima da sua estrutura. Aqui eu só quero mostrar a animação pra vocês, tá bom? Vou criar um layoutzinho aqui só pra gente ter aí como referência, né? Pra fazer um negócio mais bonito e não simplesmente um container virando de um lado para outro, tá? Então, primeiras coisas, vamos colocar aqui o nosso container, e já vamos adicionar no nosso card widget aqui uma column, e dentro dessa column já vamos colocar o nosso credit card front, só para a gente ver as coisas acontecendo aqui, tá bom? Vamos ver aqui no nosso layout, cadê o nosso visor? Legal, ele está aqui. Eu vou fixar ele aqui na tela só para a gente, para ficar always on top, só para ficar melhor aqui para vocês, tá? E aí a gente vai construindo o nosso layout. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos adicionar um container com um pad edge insets all de 20, ok? Const aqui. Child. Dentro desse child, eu vou colocar aqui uma column. Dentro dessa coluna, children's, nós vamos criar aqui primeiro um sized box para dar uma distância, tá? Então FU separator, lá do meu Flutter Dart Utilities, que traz para a gente alguns benefícios, né? Algumas facilidades aqui para a gente. O nosso próximo cara aqui, eu vou primeiro pintar ele, né? Para ficar a cor, pelo menos a gente conseguir ver alguma coisa, né? Então o nosso tamanho do nosso container, cadê? Nosso container aqui, vou colocar um widget nele, vai ser, vou colocar de mediaQuery.offContext.size com um width, né? Tamanho da minha tela, eu quero colocar ele com 90% da minha tela, tá? Depois disso, vou colocar um age de 220, vou deixar fixo o mesmo tamanho e vou colocar um decoration, box decoration, porque a gente vai pintar esse, vamos dizer assim, esse container, tá bom? Dentro do box decoration, vamos colocar um border, um color, né? Uma colors.blue. Vocês já vão começar a ver agora o nosso quadrado, que agora já começa a fazer um pouco mais de sentido pra gente. Lá no nosso card widget, eu vou colocar esse column aqui no centro, tá? Então aqui, main axis align center. E vou centralizar ele também. Eu vou colocar o cross axis align aqui, cross axis align também no centro. Eu não sei se ele vai pegar o tamanho todo, não, porque eu preciso colocar esse cara aqui num sized box com um width media query of context.size.width. Vou esticar o nossa coluna, tá bom? Legal. Pronto. Já estamos com o nosso cara aqui e agora eu vou colocar um border radius. Border radius ponto circular de 20. Ok? Pronto. Nós já temos aqui a carinha do nosso cartão de crédito, vamos dizer assim, certo? Agora sim a gente vai começar a construção dele. Então o sized box, vamos colocar aqui também um text com um cartão, 444, mais um 4. Acho que são 4, né? São 3 números, 3 de 4 números, acho que é isso aqui. Pronto, vamos colocar um estilo nele. Text style, font size de 30, com colors.white. Pronto. Opa, white. Legal, já está começando a tomar corpo, né? O nosso cartão. FU separator de 10, de 20. Pronto, um 20zinho de separação aqui. Vamos colocar agora uma row. E a row com children's. Esses children's, nós vamos colocar agora um text valid /n, porque eu quero pular a linha true, que é a validade dele, tá? A validade do nosso cartão. Dentro desse cara eu vou estilizar ele, style text style com font size de 10, colors.white também. Pronto, aqui, legal, mais um carinha aqui. Aqui eu já vou colocar a minha lista como const, já para deixar tudo certinho. Legal, o próximo cara tem a mesma coisa, só que o tamanho um pouquinho maior.
que vai ser a nossa data realmente de validade. Então, 12 de 2022. Pense esse ano. E o tamanho dele maior. 20. Pronto. Aqui já ficou um pouquinho melhor, certo? Vou só jogar esse cara aqui, o nosso main axis align, lá para o lado direito. Então, main axis align para o end. Jogamos ele lá para o outro lado. Legal. E agora, por último, o único cara que falta aqui é o meu nome, né? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui um text. Rodrigo Raman. Mesma coisa do style desse cara aqui de cima, então eu vou colocar ele para baixo aqui. Pronto, Rodrigo Raman. Só que esse cara aqui eu vou alinhar ele. Então a primeira coisa eu vou fazer aqui um expanded nele, wrapper with expanded, deixar ele o tamanho total do meu elemento aqui. E depois eu vou adicionar um align nele. Align para colocar um alinhamento bottom left. Bottom left. Beleza? Então pronto, agora tá alinhadinho, bonitinho, do jeito que a gente queria o nosso primeiro cartão. À frente do nosso cartão, certo? E agora a gente vai para a construção do nosso back, né? Da parte de trás do nosso cartão. Então, new file, credit card back.dart. fu.stl para esse cara aqui também. Legal, vamos adicionar ele agora aqui. Credit card front, credit card back, ok? São os dois carinhas. Aqui ele vai reclamar porque o credit card back tem algumas coisas que não deveria ter. Pronto. Vamos remover aqui e colocar somente um container. Legal. Então agora vamos para a nossa construção. Primeira coisa, vamos colocar já um decoration. Então aqui, box decoration no nosso container. Box decoration com um box decoration. Já vamos colocar uma cor nele, colors.blue, e também aquele border radius.circular de 20, ok? Já temos o nosso carinha aqui. Ele está dando erro aqui, porque tem um carinha a mais aqui. Pronto, vamos ver, cadê o nosso elemento? Vamos restartar aqui. Deixa eu restartar. Ah, está travado aqui em algum lugar. Pronto, vamos restartar tudo, vai ficar melhor. Deu um erro no nosso layout aqui, render overflow, deu um overflow no nosso layout aqui. Vamos entender por quê. Opa. Credit card front, sized box. Ah, por causa do tamanho do meu elemento. Vamos colocar um outro cara aqui. Vamos colocar um weight aqui de 220 também. Esse agora ele para. Pronto, apareceu agora bonitinho aqui embaixo. Legal. Com esse cara aqui, agora vamos começar a nossa construção. Já vou definir um tamanho dele igual o outro, né? Vamos pegar aqui algumas coisas para agilizar o nosso cara, porque eles têm exatamente o mesmo tamanho, né? Não posso virar e ele ser menor do que o outro tamanho. Então ele tem exatamente o mesmo tamanho aqui. Vou colocar só uma separação aqui para ficar um pouquinho melhor, né? FU separator de 10. Pronto. Não sei se eu conste aqui. Legal. Agora vamos lá. Para o nosso back. Construímos, fizemos o nosso decoration. Agora nós vamos definir o child do nosso container. Aqui eu vou colocar um layout box, layout builder. Layout builder, tá? Eu já vou entender o porquê, porque eu vou ter um tamanho que eu preciso definir ali, umas constraints e tudo mais, tá? Então só para a gente não quebrar o nosso layout como um todo, eu vou utilizar esse carinha aqui. Tá bom? Então a minha ideia aqui é mostrar para vocês como construir o layout também, tá? Acho que ajuda muita gente, principalmente quem está começando, ok? Builder. Dentro desse builder eu vou receber um cara que não me interessa e as constraints. Constraints, ok? Com o nosso layout builder agora, deixa eu aumentar aqui as coisas aqui para vocês. E pronto, layout builder, vamos retornar aqui o quê? Uma column, ok? Então a gente vai começar a montar o nosso cara aqui embaixo. Primeiro, FU separator, para dar aquela separaçãozinha logo no início. Poderia colocar um padding também, mas eu não estou querendo utilizar o padding aqui, tá? Vou colocar aqui agora um container. Esse container vai ter um weight de 40, tá? E ele vai ter uma cor colors black, para fazer aquela barrinha, sabe? Aquela barra que a gente tem nos nossos cartões. Por aqui que ele está reclamando, falta uma ponta e vírgula.
aquela barrinha que a gente tem nos nossos cartões, né? De como se a gente fosse passar. Então, para simular essa barrinha aí, eu vou colocar esse cara, tá? Vírgula, FU separator de 20 agora. Vou fazer uma separaçãozinha ali. Vou colocar agora uma row. E dentro dessa row, nós vamos colocar algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai colocar, um container muito parecido com aquele ali de cima, né? O preto. Só que agora ele vai ter vai ser o tamanho gray, certo? E aí aqui a gente começa a utilizar o nosso cara. Ele vai ter 60, tá? Só que eu não quero que ele fique, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui, tá dando erro, não. Que ele fique a tela como um todo, tá? Então eu vou definir o tamanho que eu quero nele aqui. Então o meu width dele, ele vai ser das minhas constraints, o max width. Então é esse tamanho aqui, vamos dizer assim, ó, esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho daqui até aqui, por isso que eu tenho o layout builder, ok? Vezes 80%. Então, 0,8. Então, ele vai ter 80% da minha tela. Não é green, é gray, né? Então, você vê agora que eu vou ter 80% do tamanho do meu container, do tamanho que tem aqui, e não da minha tela. Então, para eu não ficar fazendo cálculos malucos, né, eu vou utilizar dessa estrutura. Então, ele pegou 80% desse espaço que ele tem aqui, por isso do Layout Builder, ok? Legal. Com esse cara aqui já montado, nós vamos para a nossa segunda parte, que é o nosso código de segurança, né? Que em alguns cartões mudaram e tudo mais, mas a mesma coisa vai ser agora com o tamanho de 20%, que é o que restou, certo? Com a cor right. Right, ok? Right. Veja que ficou aquele cantinho ali, tá? E no child dele, nós vamos colocar aqui o text asterisco, 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 tá? Porque eu não vou mostrar o cartão, né, do cara. O que eu vou colocar aqui? Dentro desse cara aqui, eu vou centralizar ele. Então, eu vou colocar um widget de center. E pronto, nós estamos com o nosso carinha centralizado. Vou colocar o const aqui para ele parar de reclamar. Beleza? Então, a gente já tem aqui os nossos layouts. A parte da frente do nosso cartão e a parte de trás do nosso cartão. Ok? Ficou interessantezinho. Eu achei que ficou legal o layout aqui. Você pode elaborar mais ainda. Tá? Mas agora a gente começa de verdade a construção do nosso elemento, né? Da nossa estrutura aqui para virar ou não virar o cartão, né? Para fazer a nossa animação, que foi para isso que a gente veio aqui para dentro do para esse vídeo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, que eu vou colocar aqui, eu vou substituir essa minha column aqui, tá? Eu vou substituir, não, eu vou adicionar dentro dessa column, só para manter ele no centro, tá? Eu vou adicionar aqui dentro uma stack, ok? Dentro dessa stack, ela vai ter children's, eu vou colocar as duas animações. Os dois cartões, tá? Os dois tipos de cartões. Vou tirar o const daqui. Vou ter os dois tipos de cartões. O primeiro, a frente e a traseira. Na verdade, a traseira e a frente, porque eu quero que a frente sempre sobrescreva. Fica sempre na frente do nosso carinha, tá bom? Depois desse cara aqui, no próximo carinha aqui, eu vou colocar um text button, que vai ser o nosso botãozinho de ação, que vai startar a virada do nosso cara. Então aqui, virar. Pronto. Já temos o nosso botão de ação aqui. Agora a gente começa as estruturas para, vamos dizer assim, as questões que a gente precisa para criar animações dentro do Flutter. A primeira delas é que a nossa classe precisa obrigatoriamente ter um mixin associado aqui, que é o Single Ticker Provider Mixin, tá? State Mixin. O que esse cara faz? Esse Single Ticket Provider State Mixin é justamente para a gente controlar a nossa animação. Não a gente, mas o Flutter controlar a nossa animação. Enquanto ela estiver ativa, enquanto ela estiver a tela ativa, esse Single Ticket ele vai controlar ela. O que acontece? Isso é um pouquinho mais complexo, fica um pouquinho complicado, eu vou me estender muito na explicação, mas é a ideia de quando eu não estiver nessa tela mais, a animação poder ser parada, o próprio Flutter ter esse controle sobre algum animated controller, tá bom? Então é para isso, é um ticker, é um carinha para controlar a nossa estrutura, tá bom? Agora a gente vai criar aqui alguns carinhas. O nosso primeiro carinha para controlar toda a animação controlada precisa de um animation controller, ok? Esse cara eu vou chamar de controller. O próximo cara que eu vou ter aqui vai ser duas animações, que é o animation de double, ok? Que vai ser o nosso front rotation e um back rotation. Back rotation,
ok? Então, é a animação para virar a parte da frente e a parte de trás. Elas são animações distintas, então ela vai virar o cartão. Na verdade, ela não vai animar, ela achata e estica, mas ele dá a sensação de virar, tá bom? Então, a gente vai utilizar o conceito do pi para fazer isso, ok? E eu vou colocar um booleano aqui, que vai ser controlado, que é o nosso estado mesmo, is front visible, ok? Igual a true, que é o que realmente ele inicia igual a true. Legal. Com o nosso init state, então na nossa start da nossa aplicação, nós criamos o nosso controller. Por isso que ele é late, por isso que todos esses caras são lates, para a gente não precisar ter problema com a inicialização, ok? Então, controller vai ser igual a um animation controller, ok? Dentro dele ele precisa de um vsync. Quem é o nosso vsync, que é o sincronizador, é a minha própria classe, por isso que o ticket do ticker single state mixin, ok? Por isso que ele existe. E agora nós temos aqui um duration, que é a duração da nossa animação, ok? Então vai ser um duration de milliseconds 600. Depois a gente vai acertando, vai mudando, vai fazendo as coisas aqui conforme a gente acha interessante, né? Isso aqui vai ser o tempo da nossa animação, o tempo que ela vai virar o nosso cartão, tá bom? Legal. Com esse cara aqui já inicializado, nós vamos só simplesmente agora já fazer uma alteração aqui antes da gente iniciar a nossa animação. Nós vamos colocar aqui, vamos ter que criar um terceiro componente, tá? Para facilitar a nossa vida, porque a gente precisa de um animated builder, algumas coisas assim mais complexas, tá? Então nós vamos criar mais um elemento aqui, mais um widget aqui, e esse widget vai se chamar card animation.dart. Ele vai englobar toda a nossa animação. Ele vai ser um stateless widget, tá? Dentro dele, nós vamos ter aqui em volta um animation builder, animated builder, tá? Que é o cara responsável por fazer a animação, né? O cara que vai rebuildar a animação, aquele bloco de código, né? Toda vez que a animação for mudada, a nossa animação controlada, tá? Então nós vamos receber aqui um animation de double, que vai ser o nosso animation, ok? E vamos receber um widget aqui, que vai ser o nosso child, que é quem ele vai fazer, quem ele vai animar, tá? Então esse cara aqui vamos receber os dois como requerido, this.animation, e required this.child, ok? São os dois carinhas que a gente precisa aqui. Deixa eu ver aqui que saiu da frente. Aqui. Ele fixo às vezes atrapalha a gente. Eu vou desfixar agora, porque a gente vai construir muito código, então eu vou tirar o always on top aqui, só pra gente continuar. Legal. Com esses dois caras, vou passar a animação aqui. No nosso builder, eu vou receber um build context aqui, que vai ser o nosso context, e um widget, que é a interrogação, que pode ser nulo, tá? Que é o child. Dentro desse builder agora, nós vamos fazer a nossa animação, tá? Para isso, nós vamos utilizar a matrix, o matrix for, ok? Que vai ser um transform. Esse transform vai ser o matrix for .identity, ok? Ele vai transformar, ele vai rotacionar o nosso cara. Então, o nosso transform aqui, na verdade, a nossa rotação vai ser sempre a gente vai rotacionar o nosso elemento em em Y, tá? Porque ele vai rodar no eixo Y. É isso que ele vai fazer, rotate Y, tá? E quem vai ser o valor dele? O nosso animation.value. Então, a rotação vai acontecer baseado na animação que a gente está passando, tá? Lembrando sempre que a animação é sempre muito complexo, tá? Às vezes você precisa trabalhar muito com matemática, então, assim, tenta assimilar o máximo possível aqui se você não entende nada de animações, tá? Ou mesmo não tem muito a fundo algumas questões do Flutter, tá bom? Mas tem esse vídeo como uma possibilidade ou uma facilidade dentro da sua caixa de ferramentas aí, caso você precise fazer uma animação, você pode tirar muita coisa daqui, tá bom? Então agora nós vamos retornar aqui um elemento do tipo transform. Esse transform eu vou passar quem é a transformação que vai fazer, né? Quem é a rotação, que é a minha rotação, que é o meu matrix for, ok? Vai rotação em cima da matriz. E alignment, eu vou alinhar ele ao centro, ok? Alignment.center.
E quem ele vai animar, né? Quem ele vai fazer isso é o child que eu recebi. Imagina a gente ter que construir tudo isso aqui para cada um dos nossos cards. A gente tem 2 cards, né? Então a frente e atrás vai ser sempre a mesma coisa. Então essa classe aqui, na verdade, é uma classe utilitária, né? Um componente utilitário para facilitar encapsular algumas complexidades, que aí seria esse matriz, rotate e tudo mais, não fica duplicado o código. Com isso aqui já criado, agora a gente pode vir aqui e colocar, envolver o nosso widget aqui nesse cara, né? Um card animation. No card animation a gente precisa passar quem é a nossa animação e quem é o nosso child. Nosso animation nada mais é do que a animation. Esse cara aqui é do front, né? É o front. Então, front rotate animation. Front rotation? Eu coloquei? Não é front rotation, é front animation. Coloquei errado. Ok? É a animação de rotação, mas é o front animation. Então, eu vou colocar aqui front animation. Beleza? Ele não pode ser const aqui, porque eu estou passando parâmetros. Legal, e aí a gente vai fazer... Oh, Jesus. A gente vai fazer a mesma coisa. Ele deu de erro aqui em cima. Deixa eu tirar esse uncounted aqui, que ele fica parando um breakpoint onde não devia. Legal, e agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse outro cara aqui. Wrapper with. E aí a gente coloca dessa forma também, certo? Só que aqui vai ser o nosso back animation. Pronto, estamos com as nossas 2 estruturas aqui. Aqui ele está reclamando, meu lint está reclamando que esse cara deve ser const. Então vamos colocar o const aqui. Esse lint é a melhor coisa que inventaram na face da terra. Dá trabalho, mas ele ajuda muito na performance e nas estruturas para economia de memória dentro do Flutter. Legal, com esses caras aqui a gente já está com a nossa animação meio que estruturada, tá bom? Agora a gente precisa fazer ela de verdade, né? Fazer como que ela vai se comportar. Então para isso a gente vai, vamos dizer assim, criar um cara que vai se chamar Setup Animation, tá? Porque a gente vai fazer muita coisa ali, eu vou separar isso dentro de um outro método, tá? Underline Setup Animation. Vamos startar a nossa animação, vamos configurar a nossa animação, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer então é criar o nosso underline front animation. Front animation ele vai ser um twin sequence. O que é o twin sequence? Twin, se você já viu alguma coisa de animação, twin sabe que é de um ponto a outro. Então ele vai de x a y, de 0 a 100 e assim por diante. O twin sequence ele vai fazer o quê? Ele vai executar esse tipo de animação em uma sequência. Então ele não vai só de 0 a 100. Ele pode ir de 0 a 100, depois de 100 a 200 ou de 100 a 0 de volta. Certo? Então ele vai executar sempre na sequência que a gente vai colocar aqui. E depois, esse cara aqui, eu vou ter que colocar um animated. E quem vai ser o non-animated vai ser o nosso controller. Nosso underline controller. Ok? Então vamos só declarar aqui. Nosso twin sequence que ele está reclamando. Ah tá, esse twin sequence não precisa ser de double, ok? Pronto, agora a gente está sem erro nenhum aqui. Legal, e agora a gente precisa adicionar essa sequência. Qual que é a nossa primeira sequência? Vai ser um twin sequence item, ok? Dentro desse item, pode ser, na verdade, 2, né? Então a gente vai ter 2 sequence item como double, ok? Double. Legal. Como que a gente vai configurar os nossos twins? Twin, sei lá como é que pronuncia esse negócio de... É vírgula. Vamos só organizar aqui. Nosso primeiro twin vai ser o quê? Um twin de double, ok? Com o início, um begin, um início em 0.0. Então ele vai começar em 0.0. O próximo cara que a gente vai ter aqui é se ele precisa rotacionar para a esquerda ou para a direita, né? Se ele vai fazer a virada para cá ou a virada para cá, que nada mais é do que o nosso front e o nosso back, certo? Para isso eu preciso criar uma variável aqui que vai ficar escutando a nossa variável de estado aqui chamada isFrontVisible. Então eu vou criar aqui um bool rotate to left é igual a isFrontVisible, ok? Então, se tiver que rotacionar, então aqui o nosso end agora, se tem que rotacionar para a esquerda, né, tem que mostrar a parte da frente, vamos dizer assim, tem que rotacionar, se ele está com a parte da frente visível, ele vai rotacionar para a parte de trás, então ele tem que rotacionar para a esquerda, ok? Então eu vou pegar aqui e fazer um cálculo. O que é o cálculo? Eu vou falar aqui π, vou dividir por 2, ok? Então vou importar π aqui de
do nosso pacote de match, né? Então ele vai me dar o número de pi e vou dividir ele na metade, porque é justamente a metade do meu objeto, ok? E se não tiver, quer dizer o quê? Se não o rotate, se ele não tá com o front na frente, mostrando, ele tá com a parte de trás do cartão. Então o que eu vou fazer? Vou fazer somente o inverso. Em vez de eu pegar pi, eu vou pegar menos pi dividido por 2. Então eu vou rotacionar ele para direita, ok? Então é só para você entender. Na verdade, você precisa conhecer os conceitos de pi e tudo mais, mas pensa assim que o pi é sempre o tamanho exato. Se a gente dividir o número, ele vai sempre cair vai sempre ser o tamanho exato do meu objeto. Então eu quero dividir ele na metade. Então eu vou pegar pi e dividir por 2, ele vai ser exatamente na metade do meu elemento, tá bom? Não vou entrar muito no fundo aqui nessas questões de matemática, tá? Próximo cara aqui é o nosso weight. Qual que é o tamanho do weight? Eu vou colocar ele como 50. Beleza. Próximo elemento que a gente precisa adicionar aqui é dentro desse cara, vai ser o tipo, né? Como que ele vai fazer isso? E o Chenkov vai ser a curva. Curve, twin, ponto. Ponto não. Curve é igual a curves ponto linear. Ok? Então a minha animação vai ser linear. Legal. Agora que a gente tem essa questão aqui, vamos para o nosso segundo cara. O nosso segundo item vai ser um constante twin, ok? Esse carinha aqui, ele é um pouquinho diferente. Na verdade, ele é um pouquinho diferente só porque ele não tem ele é constante, né? Um valor sempre constante. Então ele não tem início e fim. Ele é sempre um valor único, ok? E esse valor, na verdade, vai ser exatamente igual ao outro. Então vamos lá. Rotate left. Se for, eu vou inverter menos pi dividido por 2. Se não, pi dividido por 2. Ok? Essa é a nossa estrutura, que é o quê? A próxima, a sequência, a junção, né? Então, se ele estava com a frente aberta, ele fechou, né? Desapareceu e abriu, rotacionou. Então, ele vai rotacionar ele para desaparecer e assim por diante, tá bom? Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente finalizar a nossa sequência. Legal. E agora, a gente precisa fazer a animação para o nosso back animation. O back animation também é uma sequence, blá blá blá, sequence item, só que ele é um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos lá, só deixar aqui a estrutura básica, né? Para ele não dar erro e a gente conseguir trabalhar com o nosso autocomplete. Controller. Ok? Legal. Para o back animation, como que ele vai funcionar? Ele funciona um pouquinho diferente, tá? Então aqui dentro do nosso twin, a mesma coisa. Twin sequence item. Vamos ter um item para esse cara. Dentro desse cara, o nosso primeiro item aqui agora, se a gente já está com o nosso back na frente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos constant twin. Vamos criar já o nosso constant twin. Aquele lá, double. Que ele recebe o quê? Se till rotate left estiver na frente, quer dizer o quê? Que ele tá com a parte da frente do cartão aberta, nós vamos fazer o quê? Pi dividido por 2. Então eu vou fazer ele também desaparecer, ok? Então é por isso que justamente ele faz a impressão do rotate. Lembra que está um na frente do outro, tá? É isso que você tem que sempre lembrar. Os dois elementos, eles estão um na frente do outro. Se eu tivesse feito somente no front, ele diminuir para 0, o que aconteceu? O cartão de trás ia ficar aparecendo. Então eu tenho que fazer a mesma coisa com o cartão de trás. Se ele vai virar, eu tenho que desaparecer com ele junto, os dois na mesma sequência, e depois eu mostro somente o da frente. Por isso que ele inicia numa constante, ele inicia em 0. Tá? Então ele vai meio que iniciar no meio dele e depois ele vai virar para frente, diferente do outro, tá? Do front. Então se está na frente, se o rotate left está na frente, a gente vai diminuir ele e zerar com ele. Se não, a gente vai pegar aqui pi e dividir por 2, o menos pi, né? O inverso dele, então dividir por 2, tá? E com isso o weight de 50 também. 50, ok? A nossa segunda sequência é exatamente o twin sequence item, tá? Com o nosso sequence item, height de 50 também, já vou colocar aqui. Esse cara vai ser o twin normal, né? Double, tá? E dentro dele aqui, ele vai começar em, se tiver na frente, o rotate left, se ele está na frente, ele vai ser o inverso do que é o nosso front, é menos pi dividido por 2. Se não,
π dividido por 2, ok? Essa é a estrutura básica dele. Então, se o cara da frente que tá na frente está sendo mostrado, ele é o inverso do que é o front, do que é o back, tá? End. Com o final, nós vamos agora rotacionar ele para quê? Para 0, né? Que é o final do nosso carinha aqui. E a curva vai ser o chain and curve twin. Qual é a curva? Como que ele vai fazer essa animação? Twin com curves.linear. Ok? Então, só para você tentar entender aqui como que a coisa funcionou, tá? A gente acabou de criar duas animações, duas estruturas de animações. Primeiro a do front, O front é o quê? Se ele estiver na frente, quer dizer o quê? Que eu preciso, eu vou rotacionar do back para o front, certo? Então, ele está aqui, do front para o back. Então, ele vai diminuir ele a 0 e depois ele vai aumentar de volta. E a mesma coisa ele vai fazer para o back. Então, no back, se tiver com o front aberto, ele vai diminuir. Ele vai diminuir ele primeiro para 0, depois ele vai mostrar ele. Então, ele vai de 0, do 0, né, considerado o meio do π, até o tamanho dele corretamente. Tá bom? Legal. Com isso aqui já estruturado, nós precisamos chamar esse setup animation aqui no nosso init state, tá? Reconfiguramos o nosso setup animation e agora aqui dentro do nosso botão, nós vamos fazer a nossa animação. Então, vou já setar aqui, mandar um set state aqui. Se is front visible, se está na frente, o visível, a frente está visível, eu vou fazer um controller.forward. Então, o forward, underline. O forward vai iniciar a minha animação, ok? E aí eu vou falar que agora o front não está mais na frente. Ele trocou o front pelo back, tá? Se não, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui o controller é o reverse. Reverse. Por quê? Porque eu vou voltar a minha animação. Minha animação ela foi numa sequência de frente para trás. Agora a gente volta de trás para frente. Então a gente vai reverter a nossa animação e falar que agora o front está true. Vamos ver isso aqui funcionando? Se é que funciona. Vamos restartar aqui. Não está mostrando nada aqui. Vamos ver aqui. Não está dando nenhum erro. Aqui, ó. Front animation. Ah, isso aqui já está errado. Tá, mas eu acho que não é isso aqui não. Só vou corrigir aqui. Que o back é no back. E o front animation é no front animation. Deve estar o erro aqui dentro do card animation. Dentro do card animation a gente colocou um animated builder. Colocamos o builder. Adicionamos o child aqui. Ah, mas se eu adicionei esse child aqui, eu preciso colocar o child aqui também. Então, child no elemento do animated builder. Pronto, isso aqui é o suficiente. Legal, então o erro estava exatamente ali. Legal, com a nossa animação agora certa, vamos clicar no botão aqui e vamos ver ela acontecendo. Veja aqui, legal o que aconteceu. Na verdade, você percebeu o que ele está fazendo. Ele está simplesmente juntando e esticando. Juntando e esticando, que dá a impressão como se estivesse virando. Por quê? Porque ele junta e já estica em cima do outro. Tá? Então a animação aqui é exatamente isso que nós fizemos. Nós iniciamos a animação em 0, então ela vai ser sempre em 0, e vai até, se ele precisa rotacionar para a esquerda, né? Que é o quê? Se o front estiver visível, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir para 0, né? A sequência vai se iniciar em 0 e vai aumentar, certo? Se ele tem que vir aqui, ele vai até a metade. Então, ele vai em 0 e fica na metade. Então, ele desaparece. Por isso que mostra a parte de trás. Na hora que a gente vira aqui, quer dizer o quê? O back não está na frente. É isso que a gente mudou aqui, certo? A gente vai reverter e agora a gente fala que o back precisa ir para frente. Então, se ele precisa ir para frente, ele vai fazer aquela sequência. Vai iniciar em 0 e vai esticar até o tamanho total dele. Tá? Então, π nada mais é do que o tamanho do seu elemento, o tamanho exato do seu elemento. Se você dividir ele por 2, ele vai ser a metade. Então, ele fica aqui bem escondido, aqui ele está bem no meio desaparecido, meio que desaparecido desse cara. Tá bom? Então, é assim que nós fazemos a nossa animação de virar o cartão. É meio complexo, é meio trabalhoso, tá? Essa questão, principalmente essa questão das sequências aqui, quando a gente fala, vai rotacionar para frente, vai rotacionar para trás, o valor de π e tudo mais. Então, essas coisas aqui são meio complicadas de ser feita, tá? Mas não tente se atentar aos detalhes para você ver aqui, ó, se eu tirar esse cara aqui, só para você ver exatamente o comportamento, se eu tirar aqui colocar somente o nosso credit card aqui sem a animação.
Só para você ver o que tá acontecendo aqui por baixo dos panos, né? E mandar virar agora, ó, você vai ver. O nosso cartão está lá atrás, ó. Ele, na verdade, diminuiu e desapareceu com ele. Na hora que eu apertei de novo, ele mostrou ele, tá? Então é isso que está acontecendo. Como as duas animações estão acontecendo ao mesmo tempo, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo um, deixando ele minúsculo, e depois ele está aumentando o outro. Então, na verdade, é isso que ele faz. A animação ela vai do tamanho dele até o meio exato. Então ele vai ficar como se fosse uma linhazinha ali praticamente desaparecendo, certo? E depois ele vai de 0 e aumenta ele, tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui na nossa animação. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vem pro nosso Dart Week, o conteúdo tá simplesmente incrível. A gente vai fazer um app de delivery com pagamento por Pix. Então se você tá acompanhando a nossa playlist, né, de integração com a Gerência Net para pagamento por Pix, a gente vai lá no Dart Week construir esse app inteiro, né, fazer todo esse acesso até mostrar o Pix, fazer o pagamento e tudo mais. Então, você não pode perder. Se você tá fazendo essa playlist, você não pode perder o Dart Week, beleza? Então é isso, tem o link na descrição, se cadastra, se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário, que é sempre muito importante pra gente aqui evoluir e também tá sabendo tudo que vocês estão gostando ou não dos nossos vídeos, beleza? Então é isso e nos vemos no próximo vídeo.